queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aiden, do componente de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 6. Objeto de conhecimento. Ecossistema. Detalhamento. Cadeia e teia alimentar na floresta amazônica. Relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Então, vamos à nossa aula? Olá, então nós estamos aqui, na floresta amazônica, nessa floresta tropical, a maior do mundo e rica em biodiversidade. E hoje nós vamos aí voltar nossos olhos para este lugar, que para muita gente é um lugar longínquo e distante, mas para nós que somos aqui dessa região, é a nossa casa. Então, a gente cresce ouvindo e vendo os sons da natureza e observando essa imensidão verde que é a floresta. Nós conhecemos os cheiros, conhecemos os caminhos dos rios e as trilhas do mato, não é? E por trás de cada folha, de cada tronco e entre as árvores existe aí uma relação entre os seres vivos que compõem aí esse ecossistema. E a nossa aula de hoje é justamente sobre isso, sobre essas relações que existem entre os seres vivos. Quem se alimenta de quem depende de quem. Quando a gente entende essas conexões que existem entre esses seres vivos, a floresta deixa de ser apenas um cenário onde esses seres vivos vivem, mas vira um grande ecossistema vivo, onde cada ser vivo tem o seu papel. Então, nós vamos desvendar hoje os segredos que existem entre as relações que esses seres vivos mantêm entre si. Então, a primeira relação que nós vamos observar aí são as relações dentro da cadeia alimentar. E o que é a cadeia alimentar? Bem, a cadeia alimentar também pode ser chamada de cadeia trófica. E esse termo trófico vem do grego e significa alimento, ou seja, é a sequência de organismos aí onde um serve de alimento para o outro, representando aí a transferência de matéria e de energia que existe dentro de um ecossistema. Então, guarda aí essa informação sobre a transferência de matéria e energia, que nós vamos observar mais um pouco à frente, mais detalhadamente. Então, a matéria, o que é? Bem, é aquilo que compõe o corpo dos seres vivos. São os átomos, as moléculas, os nutrientes que fazem parte do corpo de um ser vivo. E a partir do processo de alimentação, esses nutrientes, essas moléculas vão passando de um ser vivo para outro. E outra coisa que acontece aí dentro da cadeia alimentar é a transferência de energia. E o que é a energia? É a capacidade de realizar trabalho ou de provocar alguma transformação. Ou seja, é aquilo que permite que algo aconteça, que um corpo se mova, que uma planta cresça, que uma lâmpada acenda ou até mesmo o funcionamento do nosso organismo. Ela vai se manifestar na natureza, essa energia, de diferentes formas. Ela pode ser energia química, ela pode ser energia luminosa, como a do Sol, ela pode ser energia cinética, que é aquela que envolve os movimentos, e essa energia ela pode ser transformada dentro da natureza. E é justamente isso que acontece dentro da cadeia alimentar. A energia ela vai passando de um ser vivo para o outro e ela vai se transformando ao longo dessa cadeia alimentar. Um exemplo disso é a energia luminosa, ou seja, o Sol é a maior fonte de energia para os seres vivos. E essa fonte luminosa que vem do Sol, ela pode ser transformada em energia química, como, por exemplo, quando as plantas fazem o processo de fotossíntese. Ou seja, a fotossíntese é a produção, é a síntese de alimento a partir da luz solar. Então, percebam aí que é uma forma da energia se transformar ao longo da cadeia alimentar. Bem, a cadeia ela é representada aí por uma sequência linear durante essa transferência de matéria e energia. Linear por quê? Bem, é um fluxo que é constante e direto, um fluxo constante e direto de matéria e de energia. Dentro dessa cadeia, nós vamos ter grupos onde esses seres vivos estarão organizados. Então, nós teremos aí produtores e também consumidores. E mais à frente nós vamos ver os decompositores também. Quem são os produtores? São organismos capazes de produzir o seu próprio alimento.
como, por exemplo, nós temos as plantas e as algas, mas também é importante lembrar das cianobactérias. Bem, o outro grupo que compõe a cadeia alimentar são os consumidores. São aqueles que não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, eles vão se alimentar de outros seres vivos, ou seja, eles vão depender de forma direta ou indireta desses outros seres vivos para sobreviver. Então, vamos observar aí, então, a nossa imagem, onde nós temos aí a representação de uma cadeia alimentar, onde nós temos o capim, a capivara e a onça-pintada. Então, percebam que o capim, ele vai ocupar a posição de produtor. Ele é um capim é uma planta, portanto, é um ser fotossintetizante. Ele vai produzir o seu próprio alimento, não é? A partir daquilo que nós chamamos de fotossíntese, como eu disse ainda há pouco para vocês. Os seres fotossintetizantes, como o capim, eles vão pegar componentes inorgânicos do meio, como o gás carbônico, os sais minerais, a água. A partir da energia solar, vão converter isso em carboidrato, em glicose, que é o alimento desses seres. Ou seja, eles não se alimentam de ninguém, eles produzem o seu próprio alimento. E esses seres servirão de alimento, neste caso, no nosso exemplo, para a capivara, que é aí um animal que vai se alimentar do produtor. E nós chamamos então essa capivara, né, de consumidor. E essa capivara vai servir de alimento para a onça pintada, um outro consumidor também, pois está se alimentando de alguém, no caso de um outro animal. Dentro das cadeias alimentares, nós teremos também os decompositores, representados na nossa imagem pelos fungos, mas um outro ser vivo que está dentro deste grupo, dentro da cadeia alimentar, são as bactérias. Então a gente pode observar que os decompositores, eles são recicladores. Então percebam aí a ave, né, que está morta, e quando um ser vivo ou parte dele, seja suas fezes, suas excretas, elas estão dispostas no meio ambiente, quem vai fazer a decomposição dessa matéria são fungos e bactérias. E o que é decompor? É você devolver para a natureza todos os nutrientes, todas as moléculas, os átomos que fizeram parte do corpo de um ser vivo, têm que ser devolvidos. E é a partir da decomposição que isso vai acontecer. Bem, dentro da cadeia alimentar, nós vamos ter uma organização em níveis tróficos. Então, vamos observar aí quais são os níveis tróficos dentro da cadeia alimentar. Bem, o que é o nível trófico? Eles descrevem a posição que um organismo ocupa dentro da cadeia alimentar. Com base em quê? Na sua fonte de energia, ou seja, da onde ele vai retirar ali a energia durante esse processo de alimentação. Então, lembrando da nossa cadeia alimentar na nossa imagem anterior, nós percebemos que nós temos o capim como produtor, né? A capivara como consumidor e a nossa onça também como consumidor. Então, cada um deles tem uma posição dentro da cadeia alimentar representando aí o nível trófico. Então, como vamos retomar aqui o conceito de produtor, são organismos autotróficos. O que é um organismo autotrófico? É aquele que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Não é? Então, nós vimos que esses seres que fazem isso a partir da fotossíntese são as plantas, as cianobactérias e as algas. Então, dentro da cadeia alimentar, esses seres autotróficos, eles vão ser representados aí pelo grupo dos produtores. O outro nível trófico que nós temos são os consumidores. E os consumidores, eles podem ocupar diferentes posições. Bem, mas de um modo geral, os consumidores, eles são organismos heterotróficos, ou seja, aqueles que vão se alimentar de outros seres vivos, de outros organismos. Esses consumidores, eles podem ocupar diferentes posições, como eu já disse a vocês. Bem, os consumidores primários são os primeiros a se alimentar de alguém. Então, esses animais são os herbívoros, que no caso aqueles que se alimentam de plantas, não é? Que no caso são produtores. Nós teremos também os consumidores secundários,
que serão animais aí que podem ser carnívoros ou onívoros. Carnívoros não necessariamente é aquele que come carne, mas é aquele que se alimenta de um outro animal. E onívoros são aqueles que se alimentam tanto de fonte animal quanto de fonte vegetal. Então, esses consumidores secundários aí, eles vão se alimentar dos consumidores primários. E temos também os consumidores terciários, que serão carnívoros, que se alimentam dos consumidores secundários. E assim por diante vai acontecer dentro da cadeia alimentar. Um outro nível trófico que nós temos são os decompositores. Quem são eles? Fungos e bactérias, como nós vimos ainda há pouco. São organismos que decompõem a matéria orgânica morta e devolvem esses nutrientes ao meio ambiente. Então, a reciclagem da matéria dentro da natureza vai acontecer a partir da atuação desses seres, porque a matéria ela não é construída, ela não desaparece, ela vai se transformando ao longo dentro da natureza e principalmente dentro da cadeia alimentar. Bem, vamos observar em uma imagem como estão organizados esses níveis tróficos. Bem, vamos primeiro aqui identificar os principais grupos. Então, nós temos aqui os produtores, aqui representado pelas plantas. Temos aqui consumidores de diferentes níveis, não é? Temos o consumidor primário aqui, que é o nosso gafanhoto. Temos o consumidor secundário, que é o sapo. O consumidor terciário, que é a cobra. E o consumidor quaternário, que é o nosso gavião. Pois bem, por que eles estão organizados desta forma? O consumidor primário é aquele que vai se alimentar primeiro de quem? Do produtor. Depois nós teremos aí o consumidor secundário. Por que ele é chamado de secundário? Porque ele é o segundo consumidor. No caso, o sapo vai se alimentar do gafanhoto. Depois nós teremos aí o consumidor terciário, que é aquele que vai se alimentar do secundário. No caso, a cobra se alimenta do sapo. E depois nós teremos o consumidor quaternário, que é o gavião, que se alimenta da cobra. E por fim, nós teremos aqui os decompositores. Todos os seres que morrerem aí, ou as excretas desses seres serão decompostas pelos decompositores representados aqui pelas bactérias. Bem, esses são os principais grupos. Então, vamos observar a questão dos níveis tróficos. O primeiro nível trófico, ele sempre vai ser ocupado por um produtor. Vou colocar aqui primeiro, T, que é o primeiro nível trófico. Depois, nós teremos aqui o gafanhoto como consumidor primário, como segundo nível trófico. Depois teremos o sapo como terceiro nível trófico, a cobra como quarto nível trófico e o gavião como quinto nível trófico desta cadeia alimentar. Na cadeia alimentar acontece o fluxo, como eu falei para vocês, de matéria e de energia. O fluxo de matéria na cadeia alimentar é representado pelo caminho que os nutrientes percorrem entre os seres vivos que fazem parte desta cadeia e mostra como essa matéria ela flui dentro da cadeia. Bom, e tudo começa, como nós vimos, com os produtores, com as plantas, com as algas, que retiram substâncias inorgânicas do meio ambiente, como a água, o dióxido de carbono e os sais minerais, e que por meio da fotossíntese vão transformando isso em substâncias em matérias orgânicas, como a glicose. Quando os consumidores se alimentam, parte dessa matéria ela vai passando aí para cada nível trófico, e os nutrientes passam de um nível trófico para outro, acompanhando aí o alimento. E ao final da cadeia, quando os seres vivos morrem, tudo isso é eliminado no meio e é decomposto aí pelos fungos e pelas bactérias e devolvido para a natureza, o que vai ser reaproveitado pelos seres fotossintetizantes novamente. Pois bem, o próximo fluxo que a gente observa dentro da cadeia alimentar é o fluxo de energia. Percebam que a maior fonte de energia na natureza para os seres vivos
é disponibilizada pelo Sol. E 100% dessa energia é absorvida aqui pelos produtores. Mas observem que a cada nível trófico, esse nível de energia vai diminuindo. Ou seja, quanto maior o nível trófico dentro de uma cadeia alimentar, menor é a energia disponível dentro dessa cadeia. E observem também que a energia ela segue um fluxo unidirecional. Ela não retorna para os níveis anteriores. Então, a energia do Sol é a base de toda a vida na Terra. Ela chega em forma de luz e calor e é capturada pelos produtores. E durante o processo de fotossíntese, ela é transformada em energia química. Quando o consumidor se alimenta de um produtor, essa energia passa para ele e é usada nas suas atividades vitais, como a respiração, a excreção, dentre outras. E a cada nível da cadeia alimentar, essa energia disponível diminui, pois a transferência nunca é total. Em média, apenas 10% passa adiante. Assim, a energia flui em um sentido único, do Sol para os produtores, dos consumidores e, por fim, para os decompositores. Dessa forma, a energia não se recicla. Ela apenas passa de uma cadeia alimentar, passa pela cadeia alimentar num fluxo unidirecional e vai se transformando ao longo dessa cadeia. Então, essas relações alimentares, elas estão intimamente ligadas com a dinâmica dentro das populações na natureza. Então, quando a gente, porventura, um desses seres, ele se perde, ele é extinto, ele desaparece do meio ambiente, isso vai ter um impacto nas populações. Então, a gente vai observar um vídeo que mostra justamente a retirada de um desses seres vivos dentro de uma cadeia alimentar. Então, observem aí. A extinção de espécies pode ter efeitos profundos e muitas vezes imprevisíveis na cadeia alimentar. Aqui nós temos alguns dos principais impactos de desaparecimento de um desses indivíduos dentro da cadeia. Pode ter desequilíbrio ecológico, pode ter superpopulações de espécies, redução da biodiversidade, impactos na saúde dos ecossistemas e alteração na dinâmica dos hábitats. Então, observem na nossa imagem que nós temos aí plantas, temos uma população de sapos, uma população de cobras e de gaviões. Então, no caso, o X ele mostra aí, digamos, a extinção dessas cobras. Que impacto vai ter nesse ecossistema, nessa cadeia alimentar, com o desaparecimento das cobras? Bem, se elas se alimentam dos sapos, se elas desaparecem, a tendência é que a população de sapos aumente. Isso pode provocar um desequilíbrio dentro desse ecossistema. E qual é o reflexo do desaparecimento dessas cobras nesse ambiente para os gaviões? A tendência é que esses animais que se alimentam das cobras também diminuam a sua população, trazendo aí um desequilíbrio para esse meio ambiente. Então, as relações alimentares, elas são fundamentais para a manutenção do equilíbrio dentro de um ecossistema. As relações alimentares dentro da cadeia alimentar, elas não são assim isoladas, elas estão interligadas e essa ligação entre diferentes tipos de cadeias nós chamamos de teia alimentar. Então, observem aí que a teia alimentar é um conjunto interconectado de cadeias alimentares em um ecossistema, descrevendo como a energia e os nutrientes fluem através de diferentes espécies. Ao contrário das cadeias alimentares, que são sequências lineares, as teias alimentares são complexas e mostram que um organismo pode ocupar diferentes posições tróficas e se alimentar de diferentes fontes. Então, observem aqui que, por exemplo, o gavião, ele pode ocupar diferentes níveis tróficos. Então, observemos aqui esta cadeia isoladamente. Nós temos o capim como produtor, o gafanhoto como consumidor primário, o pássaro pequeno aqui como consumidor secundário, a cobra como consumidor terciário e o gavião nesta cadeia como consumidor quaternário. Então, vamos colocar ele aqui, marcar ele como consumidor quaternário. Muito bem. Já se nós observarmos uma outra cadeia isoladamente,
nós vamos observar aqui que nós temos o capim como produtor, o rato como consumidor primário e nós temos aqui o gavião como consumidor secundário. Então, observe que dentro de uma teia alimentar, nós temos aí o mesmo ser vivo ocupando diferentes níveis tróficos. Muito bem, então as relações alimentares dentro da cadeia alimentar não são as únicas estabelecidas pelos seres vivos. Nós temos aí também as relações ecológicas. Bem, as relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os seres vivos e destes com o ambiente em que vivem. Essas interações podem ocorrer tanto entre indivíduos da mesma espécie, e aí nós chamaremos essas relações de intraespecíficas, e quando ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, nós temos as relações interespecíficas. Essas relações, elas podem ser, nós vamos ver aqui no nosso diagrama, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. O que é uma relação harmônica? São aquelas em que nenhum dos organismos envolvidos é prejudicado, ou em que pelo menos um deles é beneficiado sem que haja prejuízo para o outro. Já as desarmônicas são aquelas em que um dos organismos é prejudicado durante essa relação. E o que é prejuízo? É perder algo, seja um parceiro para a reprodução, seja o território, seja o alimento. Então, as relações desarmônicas é a perda de algo. Já as harmônicas são aquelas que trazem algum benefício, algum ganho. Bem, nas relações interespecíficas desarmônicas, nós temos o predatismo, o parasitismo, a competição, o amensalismo e o esclavagismo. Nas relações interespecíficas harmônicas, nós teremos o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. Já nas relações intraespecíficas desarmônicas, nós teremos a competição e o canibalismo. E nas relações intraespecíficas harmônicas, nós teremos as sociedades e as colônias. Então, vamos observar as características das relações intraespecíficas do modo colônia. Bem, na colônia, os indivíduos, eles são da mesma espécie, né, e vivem unidos fisicamente. Isso é um ponto importante desse tipo de relação. Os indivíduos estão conectados fisicamente e eles podem ou não cooperar aí na divisão de trabalhos para que essa colônia se mantenha. Um exemplo desse tipo de relação são os corais, onde cada pólipo, ou seja, cada indivíduo, vive fixo e interligado aos outros indivíduos dessa colônia, formando aí uma estrutura rígida. Então, cada pólipo, cada indivíduo se alimenta e contribui para a construção do recife, que é esse conjunto de corais, garantindo a proteção e o suporte de toda a colônia. Então, a gente percebe aí que essa relação entre indivíduos da mesma espécie e ela é harmônica. Um outro tipo de relação entre indivíduos da mesma espécie é a sociedade, onde esses indivíduos eles vivem juntos e de forma organizada, porém eles não estão conectados fisicamente. E é uma característica desse tipo de relação ocorrer a divisão de trabalho. Um tipo de ser vivo que estabelece esse tipo de relação ecológica são as abelhas, quando elas participam ali da organização da colmeia. Então, nós temos aí, característica desse tipo de relação, os indivíduos aí, além de estarem separados fisicamente, possuírem característica física que distingue um indivíduo do outro. Então, a gente tem o zangão na colmeia, nós temos as operárias e nós temos aí a rainha, onde cada um deles tem um papel dentro da colmeia. Então, as operárias, elas coletam néctar e defendem a colmeia, a rainha se reproduz e os zangões, eles fecundam a rainha, garantindo aí o funcionamento da sociedade. Bom, aí a gente parte para as relações intraespecíficas desarmônicas. Nós temos aí a primeira, o canibalismo.
onde um indivíduo ele mata e se alimenta do outro da mesma espécie. Por isso que é prejudicial, ou seja, um indivíduo morre, portanto, é uma relação desarmônica. Então, a gente tem aí o exemplo das aranhas fêmeas que comem o macho após o acasalamento. A fêmea aproveita a energia obtida do macho para produzir e proteger os seus ovos. Um tipo de ser vivo que faz isso é a aranha-lobo, como nós podemos observar na nossa imagem. Bem, uma outra relação desarmônica intraespecífica é a competição, onde indivíduos da mesma espécie vão disputar recursos limitados, como alimento, território ou parceiros reprodutivos. No caso, nós temos aí leões, machos, disputando por fêmeas para a reprodução. O vencedor ele garante aí o maior sucesso reprodutivo, enquanto o perdedor pode ser expulso do território. Bem, então vamos às relações aí entre indivíduos de espécies diferentes, as interespecíficas harmônicas. Nós temos o mutualismo, onde ambas as espécies se beneficiam. Pode ser obrigatória essa relação ou facultativa, elas podem ou não manter essa relação. Um exemplo disso são os cupins e os protozoários que vivem em seu intestino, que são, no caso, os protozoários do tipo triconinfa. Os protozoários eles vão digerir aí a celulose para o cupim, obtendo abrigo e alimento, enquanto o cupim ele ganha os nutrientes aí digeridos por esse protozoário. Então, é uma relação aí obrigatória entre esses indivíduos, né? Então, a gente chama isso de mutualismo. Um outro tipo de relação interespecífica harmônica, ou seja, aquela entre indivíduos de espécies diferentes, onde alguém ganha alguma coisa, é a protocooperação, onde ambas as espécies se beneficiam, mas a relação não é obrigatória, diferente do mutualismo. E nós temos como exemplo desse tipo de relação o boi e o gavião carrapateiro, onde o gavião carrapateiro costuma se alimentar dos carrapatos encontrados na pele do mamífero, né, no caso dos bovinos. E em troca, os bois ou cavalos se livram dos parasitas que poderiam causar doenças a eles. Então, percebam aí que é uma relação positiva entre esses seres. Bom, continuando, nós temos aí outro exemplo de relação interespecífica harmônica, que é o comensalismo, onde uma espécie se beneficia, mas não há prejuízo para a outra. É o caso da rêmora e do tubarão. Observem na nossa imagem. A rêmora são esses peixes menores. Então, as rêmoras, elas usam o deslocamento do tubarão e se alimentam dos restos da presa do tubarão. Porém, essa relação não traz nenhum prejuízo ao tubarão, e isso caracteriza o comensalismo. Uma outra relação interespecífica harmônica é o inquilinismo, e o nome dessa relação já entrega o que é estabelecido dentro dessa relação, né? Que é a moradia. Então, uma espécie, o inquilino, vive dentro ou sobre outra espécie, utilizando-o como abrigo sem causar danos àquele onde ele mora. Então, nós temos aí o exemplo de bromélias e rãs arborícolas, né? A rã, ela vai viver na água acumulada nas folhas da bromélia, ganhando proteção, e a planta aí não é afetada negativamente por esta relação. Bem, temos aí também as relações específicas desarmônicas. Um exemplo disso é o predatismo, relação em que uma espécie chamada de predador mata e se alimenta do outro organismo, neste caso chamado de presa. Então, nós temos aí a relação entre a onça e a capivara, onde a onça obtém energia e nutriente, enquanto a capivara vai perder a vida. Outra relação desarmônica deste tipo é o parasitismo, relação entre duas espécies na qual uma delas, chamada de parasita, se beneficia à custa de outra, chamada de hospedeiro, que é prejudicada com esta interação. É o caso do carrapato e do cachorro. O carrapato suga o sangue e, durante a sua alimentação, os carrapatos podem aí transmitir bactérias e protozoários, causando aí doenças ao cachorro. Bem, temos também uma relação interespecífica desarmônica, que é a competição interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, onde eles vão disputar também recursos. Nós temos aí os leões e as hienas, disputando aí alimento, mostrado na nossa imagem. Quem consegue o alimento primeiro sobrevive mais e melhor, enquanto o outro é prejudicado com a falta deste alimento. Bem, temos as relações também interespecíficas desarmônicas do tipo amensalismo,
onde uma espécie libera uma substância tóxica que inibe ou prejudica o crescimento de outra espécie, sem que haja qualquer benefício para a espécie que produziu a substância que está inibindo o crescimento da outra. Um exemplo disso são os fungos Penicillium, que liberam substâncias que matam bactérias. O fungo produz penicilina, né, que é um antibiótico que impede aí o crescimento das bactérias nessas proximidades, sendo que o fungo não ganha nada com isso. Então, temos aí, seguindo com as nossas relações interespecíficas desarmônicas, temos o esclavismo, onde uma espécie explora o trabalho de outra para obter recursos ou benefícios sem oferecer vantagem nenhuma em troca. Um exemplo disso são formigas do gênero Peliergus, que invadem ninhos de outras espécies de formiga, no caso do gênero Formica, e roubam suas pupas, que são estágios jovens desses animais. Quando essas pupas se tornam adultas, aquelas que foram sequestradas, elas passam a trabalhar na colônia da invasora como se fizesse parte dela, mas não ganham nada em troca desse trabalho. Bem, então, essas são as relações intraespecífica e interespecífica entre indivíduos de espécies iguais e de espécies diferentes que podem ser harmônicas ou desarmônicas. E assim como nós vimos lá no início da nossa aula, que a perda de uma espécie dentro da cadeia alimentar pode causar desequilíbrio, da mesma forma, uma espécie, quando ela é introduzida dentro de um ecossistema onde ela é estranha, ela também pode trazer desequilíbrio. É o que acontece, por exemplo, quando a gente introduz aí tilápias nos rios amazônicos, onde a tilápia ela é uma espécie invasora. Então, o que acontece quando uma espécie exótica ela é introduzida no ambiente? Isso se caracteriza quando esses seres vivos eles são levados de forma intencional ou acidental para locais onde não existiam naturalmente. Então, como eu falei para vocês, utilizando aí o exemplo da tilápia, né, que é um peixe de origem africana, que foi introduzido em muitos rios brasileiros. E o problema qual é? É que a tilápia tem uma grande capacidade de adaptação e reprodução rápida. E em ambientes onde não há predadores naturais, sua população tende a aumentar bastante. Então ela vai aí competir diretamente com espécies de peixes nativos, como por exemplo na nossa região o tambaqui e a matrinchã. Então eles vão competir aí por alimento e por habitat. Portanto, aí o efeito em cascata é o quê? A competição com a tilápia pode levar à diminuição ou até à extinção desses peixes nativos, que são a base aí da cadeia alimentar das comunidades ribeirinhas e de animais, na verdade, que habitam ali essa região. Além disso, a introdução de uma espécie exótica pode trazer doenças para as quais as espécies nativas não têm resistência. Então, o resultado disso é o quê? É a simplificação do ecossistema aquático e também a perda da biodiversidade ali que está presente naquela região, no caso dos nossos rios amazônicos. Portanto, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!